Agora, transformações lineares são funções, em particular, né? E tem um jeito de se operar com funções. Qual que é esse jeito? É por composição. Se a gente tem, vamos só relembrar o que é composição. Se f é uma função de x a y e g é uma função de y a z, como que a gente compõe? Bem, aqui o contradomínio da função na direita da composição tem que bater com o domínio na função à esquerda da composição. A gente sempre lê da direita para a esquerda, né? E é o seguinte, a composta, g composta com f, ela vai do domínio da primeira função ao contradomínio da segunda, faz o domínio da f para o contradomínio da g, que é feita simplesmente, aplica a primeira, depois aplica a segunda, aplica a f, depois aplica a g. Tá? Função composta aplicada em x é g do f do x. Tá? Aqui é a regrinha que define composição. Então, dá de fazer o diagrama, eu espero que vocês já tenham visto, né? A gente tem três conjuntos, x, y e z, e tem duas funções, uma função f de x para y e uma função g de y para z. A gente meio que concatena essas duas setas, faz algo que vai de x, passando por y e depois para z. Tá? Então, se desenhássemos os conjuntos como bolinhas, como elipses, aqui, né? E se a gente toma um ponto do conjunto x, o que se pode fazer? Aplica a função f. Então a gente ganha um ponto do conjunto y no meio. Agora tem um ponto no domínio da g. Daí de aplicar a função g, ganha um ponto do contradomínio dela. Então a gente simplesmente, como eu disse, concatena essas setas. A composta, ela pega esse ponto e leva nesse ponto aqui. Ok? Essa seta ela denota a composta G composta com F. E nós fazemos isso para transformações lineares. Ok? Mas ao invés de denotar por composição, pode ser denotado por composição, é comum se denotar composição por produto, que é simplesmente omitir essa bolinha aqui, ao invés de escrever S bola T, escreve ST, como se fosse um produto, certo? Então, se T vai de U para V e S vai de V para W, se elas são lineares, então o produto delas é a composição. S composto com T, ou S vezes T, é a transformação que vai de U para W e que é feita primeiro aplicando T e depois aplicando U. Ok? E daí, quando se tem um produto, desde que os produtos estejam bem definidos, tem que garantir que domínios e contradomínios batam, certo? Se eu tenho uma transformação de um espaço V nele mesmo, dá de fazer potências, tá? O que é T elevado a 1? É a própria transformação T. O que é T elevado a 2? É T vezes T. Você escreve a transformação T duas vezes e multiplica ela. E aqui, daí o contradomínio de T teria que ser igual ao domínio de T para isso aqui fazer sentido. Mas nesse caso, poderia ser T ao cubo também, T a qualquer potência positiva, certo? Simplesmente escreve a transformação T n vezes e multiplica ela com a mesma. E mesma convenção que para números reais, ou bem parecida, que é levar uma transformação a zero. A gente define isso, a convenção, que isso aqui é a transformação identidade de V. Tá? Que eu vou relembrar daqui a pouquinho o que é. Ela é meio que o análogo do 1 para esse produto, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? E daí aquelas regrinhas de potências iteradas, né? Que se você multiplica duas potências, T na M vezes T na N, dá T elevado a N mais M. Isso continua sendo válido.
T elevado a N, e depois tudo isso elevado a M, é T elevado a N vezes M, né? Que você tem uma potência de uma potência, dá de multiplicar os expoentes. Isso também vai ser válido. E só tem que tomar cuidado com potências de somas, tá? E nós vamos falar disso em algum momento. Mas é uma notação boa que vai ser utilizada. Então, o teorema, bem simples de novo, é que se duas transformações lineares são dadas, então o produto delas também é linear. E a verificação é aquela de sempre, né? Dá de usar a forminha mais curta, que determina a linearidade de duas transformações, usa a definição do produto, propriedades que são satisfeitas. É fácil verificar que o produto é linear. Então, tem tanto soma de transformações lineares, quanto produto de transformação linear por escalar, quanto produto de transformações lineares também. Então, tem dois produtos que entram em jogo aqui. Tá. E daí quem são, sabe, quando a gente tem um produto, normalmente se quer alguma unidade, que é um 1, de certo modo. E o papel do 1, aquilo que multiplicado por qualquer coisa não faz nada, é dado pela identidade. Então, o que é a transformação identidade de um espaço vetorial? É a transformação que não faz nada. Tá? Ela satisfaz exatamente as formulinhas. Essa transformação identidade multiplicada por t é igual a t, e S multiplicado pela transformação identidade é igual a S. Multiplica identidade de qualquer lado por uma transformação linear, você ganha a transformação linear de volta. Daí só tem que tomar um pouco de cuidado, né, com domínio contra domínio. Por isso que eu botei duas fórmulas separadas aqui. Porque para essa fórmula fazer sentido, contra domínio da transformação T tem que ser o domínio da identidade, tem que ser o espaço V. Então, ela pode ir de qualquer espaço vetorial para V. Mas aqui, ao contrário, o domínio da transformação S tem que ser o contradomínio da identidade. Tá? O domínio da S tem que ser V. E daí ela pode ir para qualquer espaço vetorial. Então, são classes diferentes de funções para os quais isso aqui faz sentido e isso aqui faz sentido. Tá? Por isso, duas formulinhas separadas. Mas esse é o ponto. Identidade vezes qualquer coisa, de qualquer lado, dá sempre essa qualquer coisa que você multiplicou por ela. E a verificação é relativamente simples, de novo. Usa a definição de produto como composição e calcula as imagens das funções. Identidade V vezes T e T. E vê que sempre coincide, e a mesma coisa para segunda igualdade, tá? Por causa disso, porque a identidade ela funciona como elemento neutro do produto de transformações lineares, às vezes ela é denotada por um 1. Eu não vou fazer isso, eu vou usar ID para identidade, e às vezes também se usa um I maiúsculo, mas só a nossa convenção vai ser usar ID, e eu vou normalmente utilizar o índice, só para dizer, a identidade de um certo espaço vetorial V. Porque espaços vetoriais diferentes têm funções de identidades diferentes, tá? Mas, de novo, essas duas notações podem aparecer em algumas outras referências. Tá, tem uma outra propriedade de produto, que qualquer coisa vezes zero é igual a zero, né? E a gente sabe quem que é o zero das transformações lineares, é a transformação nula, que leva todo mundo do domínio no vetor zero do contradomínio, certo? E daí dá de se verificar de novo que essas transformações nulas, elas satisfazem a mesma propriedade que o zero satisfaz para o produto. Zero vezes qualquer coisa é zero. Não importa de que lado a gente multiplique por zero. Zero cancela todo mundo, sempre. Tá? De novo, tem que tomar cuidado com domínio e contra-domínio. A verificação é simples, usando a definição de produto como composição. Tá? Mas daí aqui, quando eu escrevo isso,
tem uma coisa um pouco estranha, né? Quem que é esse zero? Esse aqui é o zero, que vai do espaço V para o espaço W. Então, o domínio desse zero é V. Mas quem que é o domínio desse produto? É o mesmo que o domínio da função à direita. É U. Então, o domínio disso aqui é U, o que significa que o domínio disso aqui é igual a U, desse zero do lado direito do sinal de igualdade, né? Então, esse zero, o domínio dele é V, mas esse zero, o domínio é U. Então, essas transformações nulas, elas não são a mesma transformação. Teria que se ter um pouco de cuidado com quais domínio e contradomínio das transformações nulas. Então, se quisesse incluir isso na notação, poderia-se dizer a transformação nula de V para W é denotada usando V para W como índice, tá? E daí a igualdade seria formalizada ou mais corretamente escrita desse jeito, que se T é uma transformação de um espaço U para espaço V, e você compõe ela à esquerda com o zero de V para W, você ganha o zero de U para W. Tá? Só que aqui, como vocês podem ver, a notação fica um pouco pesada demais. Tá? Então, a gente vai manter isso aqui, zero vezes qualquer coisa é zero. Só, de novo, toma cuidado para não confundir domínio e contradomínio, porque aqui eles estão omitidos na notação. Ok? E agora, propriedades de transformações lineares com relação a esse produto são o seguinte: ele se comporta exatamente como a gente gostaria que se comportasse, né? É associativo, tem o elemento neutro, e também é distributivo com relação à soma, que daí é bem parecido com o produto por escalares, mas aqui é um outro produto, como eu já falei, né? Então tem que se verificar a distributividade com relação a esse outro produto também. Então, além dos axiomas de espaço vetorial, que tem a soma de transformações lineares e produto por escalar, vão as seguintes propriedades. Se T1, T2, Q e S são transformações lineares com domínios e contradomínios compatíveis, tá? Não importa, não vale a pena ficar se prendendo nisso. Eu botei condições para essas expressões fazerem sentido, mas desde que as expressões façam sentido, o produto de transformações ele é distributivo com relação à soma de transformações, tanto à esquerda quanto à direita, são esses dois primeiros itens, e ele é associativo com relação ao produto por escalar. Tá? Então, as propriedades algébricas desse produto são exatamente as propriedades com as quais a gente está acostumado para espaços vetoriais, ok? Que facilita um pouco fazer álgebra nisso aqui. Da verificação, todas essas coisas aqui são funções, para verificar que são funções, que as funções são iguais, tem que se aplicar as funções em pontos domínio e verificar que as imagens são sempre iguais. E é aquela história de sempre, de utilizar as definições de produto, definição de transformação soma, etc, 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 tá? Então, é aquela coisa relativamente mecânica aqui, que pode ser vista pelos interessados, se não, dá de acreditar, não é nada muito difícil de se provar, tá? Eu fiz as duas aqui, a terceira fica como exercício. É interessante notar que essa distributividade aqui, ela não usa nenhuma propriedade de linearidade das transformações envolvidas, tá? Essa propriedade, a segunda, já usa, que a transformação S preserva somas de vetores do domínio da S. E a terceira, ela também usa a linearidade da transformação S, tá? Mas é interessante notar que essa aqui não utiliza linearidade em nenhum ponto. Então, aqui a gente viu
que o produto de transformações lineares ele é bem comportado, ele se comporta mais ou menos como a gente gostaria, né? Inclusive, nós definimos o que são potências de transformações lineares, caso elas sejam bem definidas, né? Para transformações lineares de um espaço vetorial nele mesmo, com o mesmo domínio quanto domínio. Só tem que tomar um pouco de cuidado que, embora várias propriedades boas sejam satisfeitas, não são todas, certo? Isso acontece porque o produto de transformações lineares ele não é comutativo, é como se fosse produto de matrizes, certo? A vezes B, B vezes A não são sempre a mesma coisa. T vezes S, S vezes T também não são sempre a mesma coisa. Então, quando for lidar com potências com expressões envolvendo mais de uma matriz, tem que tomar cuidado, tá? Então, para potências, olha o seguinte, se T é uma única transformação linear, então, produto de duas potências, uma expressão da forma T na N vezes T na M, é a mesma coisa que T elevado a N mais M, para N e M inteiros não negativos, certo? Isso aqui por quê? Isso aqui é T vezes T vezes T, N vezes, isso aqui é T vezes T vezes T, M vezes, no fim é um produto de T consigo mesmo, um tantão de vezes, quantas vezes, isso aqui, tá? E do mesmo jeito, potências iteradas também podem ser multiplicadas, né? T na N, e depois tudo isso elevado a M é a mesma coisa que T elevado ao produto dos dois expoentes, N vezes M. Tá? Para uma transformação única de um espaço nele mesmo, as regrinhas usuais de potências são válidas. Mas se entrar uma outra transformação na jogada, as regras que a gente conhece podem não ser mais válidas. Por exemplo, S vezes T elevado a N pode ser diferente de S na N vezes T na N. Tá? Não dá de distribuir expoentes como a gente queira. Pode ser que em alguns casos sejam iguais, essas duas expressões, mas em geral elas não vão ser, tá? Não vão ser sempre. Do mesmo jeito como que a gente calcula quadrado de uma soma, cubo de uma soma, potência quarta de soma, né? Tem regrinhas para isso. Quadrado, que é o mais simples, é isso aqui, né? A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? Será que o análogo valeria aqui? S mais T ao quadrado é S ao quadrado mais 2ST mais T ao quadrado? Também não. Em geral, essas duas expressões podem ser diferentes, tá? Isso aqui, de novo, como eu disse, ocorre quando tem duas transformações lineares interagindo entre si e a gente faz potências com elas. Com elas não, as coisas não funcionam tão bem quanto a gente gostaria, no geral. Ok? E aqui tem um contra-exemplo, onde, ou melhor, um exemplo onde isso aqui é diferente disso e isso aqui é diferente disso. É um exemplo relativamente simples, tá? São transformações do plano nele mesmo. Essa aqui são as formulinhas, para as nossas transformações e dá de calcular diretamente todas essas expressões. Não é nada muito complicado, tá? St ao quadrado do par xy. Aqui um errinho de digitação. Página 15. Então, o que é St ao quadrado? É St, St, né? Essa expressão. Então, quando a gente aplica T, a gente inverte a ordem. Quando a gente aplica S, a gente joga a primeira coordenada na segunda e cancela a primeira. Então, St de xy é simplesmente 0y. Aplica de novo, vai dar 0y de novo. Tá? T ao quadrado é a identidade, mas S ao quadrado é a função nula. Dá de verificar aqui, então fica a função nula vezes a identidade. 0 vezes qualquer coisa é 0. Né? Então aqui a gente já tem um exemplo onde essas duas expressões são diferentes. Tá? As transformações não são iguais. E também funciona para quadrado de uma soma. As duas expressões que a gente gostaria que fossem iguais são diferentes. E aqui tem um outro erro de digitação. Deveria ser x. Ok, mas dá de calcular. St de xy. O que é? Vai ser y, S mais t, desculpa, de xy. Vai ser y 2x. E daí, quando aplica S mais t de novo, fica 2x, 2y. Mas isso aqui
fazendo as continhas, né? S ao quadrado é 0. ST, como a gente já viu, é cancelar a primeira coordenada. Então vai dar 0, 2y, quando aplica aqui, e T ao quadrado da entidade. Então é 0, 2y mais xy desse aqui. Expressões diferentes, ok? Essas transformações são diferentes. Então, potências, produtos e somas de transformações, tem que tomar cuidado. Não dá de aplicar as regrinhas visuais à torta direito.